Então tá comigo, pastor? Tá contigo. Então tá bom. Gente, olha só, essa analogia feita pelo pastor entre o ladrão e o lutador é cômica. É cômica. A gente precisa rir, não é? Porque o que faz o roubo ser um problema, além da questão de ser claramente pecado nas escrituras, não é apenas o fato de ser ilegal. Porque o host tenta argumentar com o pastor, dizendo assim, não, peraí, mas o roubo é ilegal, não é? O esporte é legalizado. Só que eu vou além. O que faz o roubo ser um problema e a luta não ser um problema, para além das questões legais, é o fato de que o dano causado no roubo parece óbvio, né? Parece não, é óbvio, mas tem que ser dito. O dano causado no roubo, ele não é consensual, não é? Então, quem rouba viola a propriedade do outro a despeito da vontade do outro. Já o lutador, não. O lutador compete com o adversário e essa competição envolve contato? Sim, mas o adversário escolheu estar ali. Se sujeitou às mesmas regras. Há um contrato, há um consentimento mútuo que não pode ser considerado quando o assunto é roubo. Então esse argumento mas o ladrão pode dizer que é a profissão dele também. Esse argumento ele não se sustenta, não é? Tendo em vista que o grande elemento que os diferencia, o que diferencia, por exemplo, a violência da competição esportiva é o consentimento mútuo, tá? Isso é um raciocínio simples. A gente nem precisa aqui fazer nenhuma exegese profunda de texto bíblico, né? E existe uma grande diferença entre a violência gratuita e a competição esportiva consentida, tendo em vista que não podemos chamar de agressão aquilo que um lutador ele desfere em seu adversário. A palavra agressão, ela pressupõe uma troca de contato não consensual e com objetivos escusos, né? Que não ocorre dentro de um ringue, ainda que haja danos corporais. Mas existem regras estabelecidas ali, regras essas que não existem dentro de uma agressão, porque a agressão pressupõe a quebra da regra. Não é? Quando alguém agride outro, o que está em jogo é a quebra de uma regra. Mas dentro de um ringue, o que acontece ali está debaixo de regras estabelecidas. Ou seja, a comparação ela é extremamente descabida. Agora, ele pontua algo que eu acho interessante. Ele falou que o que problematiza a nossa relação com o esporte é o quanto que Deus não nos chamou para competição, né? Ele afirma isso. Só que esse raciocínio coloca em xeque o conhecimento que Paulo demonstra ter de esporte. Alguém que não acompanha esporte não teria a postura do apóstolo Paulo de fazer analogia de coisas espirituais com esporte, como bem foi citado aí pelo nosso ouvinte pastor Davi em 1 Coríntios 9:24, ele escreve: não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, mas só um recebe o prêmio? Aí ele diz: correi de tal maneira que o alcanceis. Paulo está fazendo uma analogia entre uma realidade esportiva com uma realidade espiritual. Em 2 Timóteo 4:7, ele usa a mesma linguagem para descrever a própria vida que ele estabeleceu e exerceu como apóstolo. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí eu faço uma pergunta: se de fato houvesse pecado na competição, ou até mesmo nas competições que envolvem combate, você acha realmente que Paulo usaria uma realidade pecaminosa para ilustrar a sua carreira como apóstolo? É evidentemente que não. Ele não enxergava nessas práticas algo pecaminoso. Porque se enxergasse algo pecaminoso, não usaria como uma imagem metafórica para descrever questões espirituais. Agora, é legítimo que um cristão ele se pergunte quanto aos seus próprios limites? O pastor Sidney até levantou uma bandeira muito interessante. Você precisa se perguntar se um futebol, por exemplo,
pode te colocar diante de uma questão pecaminosa. Tem gente que não consegue lidar com, por exemplo, levar um carrinho. Já perde ali, não é? A graça, já começa a xingar. Para essas pessoas, o esporte torna-se pecaminoso. Mas é como a própria Escritura diz: tudo é impuro para o impuro. Então, se você tem uma vulnerabilidade, uma fraqueza, não jogue você, não assista você, não lute você. Mas as tuas vulnerabilidades não podem ser uma métrica para todas as outras vulnerabilidades. Eu conheço, não é, pastores, amigos, tem até um pastor, tem até um futebol de pastores em São Paulo muito interessante, reúne grandes pastores, né, de grandes igrejas evangélicas para jogar ali um futebol e tá tudo certo. Ninguém xinga ninguém e tá tudo ótimo. Então, eu deveria criticar a atitude desses pastores porque tem irmão, tem diácono, tem presbítero ou tem pastor que na hora de jogar a bola parece um mundano? É claro que não. Como eu disse, se a gente for de fato usar experiências negativas de um crente específico para dizer que crente não pode jogar futebol porque tem gente que não tem domínio próprio, então a gente também vai começar a dizer que dirigir é pecado. Porque tem um monte de crente também que no exercício da sua direção perde a cabeça. E aí? Então, é legítimo que você faça uma autoanálise. Você se questione com relação aos seus limites. Agora, afirmar categoricamente que cristão não pode se envolver com esporte, que Deus não chamou ninguém para competição, comparar lutador com ladrão é ir além do que a Bíblia nos permite afirmar. E a gente sabe a receita, né? Quando alguém vai para além do que a Bíblia diz, isso é uma porta aberta para que besteiras sejam ditas e heresias sejam propagadas. Então, gente, proibir o que a Bíblia não proíbe não é santidade, tá? É insegurança travestida de zelo espiritual. A gente não precisa de ninguém dizendo que a Bíblia condena aquilo que claramente pode ser uma porta aberta até de evangelização, não é? Como a Letícia levantou aqui essa bandeira, e eu quero concluir fechando essa pauta dizendo, não, o esporte não apenas não te prejudica espiritualmente, mas como pode ser uma ferramenta onde, através do esporte, gente nervosinha demais consiga domínio próprio, consiga disciplina, não é? Eu conheço pais, não é, que atestam o quanto que seus filhos hoje são muito mais controlados depois de praticarem esportes, as notas melhoraram e a Bíblia nos ensina através das palavras de Jesus é que o fruto é conhecido, ou melhor, a árvore é conhecida por seus frutos. E os frutos dos esportes na vida das pessoas costuma ser muito mais positivo do que negativo, diferente da fala de gente que quer que outros acreditem no que a Bíblia nunca proibiu.